E pessoal, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Domingo lindo esse, né? Apesar da chuvinha, eu acho que todo mundo dentro da quarentena nessa chuvinha ficou em casa, pôde apreciar esse dia que o Senhor preparou para todos nós. Nós estamos aqui mais um domingo, na viração do dia, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Eu tenho certeza que nesse dia todos nós tiramos um momento para estar conversando com Ele, para entregar o dia a Ele assim que levantou durante o dia, durante as atividades que nós fizemos hoje. E hoje não vai ser diferente no domingo, né? Nós temos uma palavra aqui que veio direto de Deus, que vai, acredito, como a última de domingo, né? Vai impactar as nossas vidas e que você, como eu também, a gente possa ter queimando no coração aí a vontade de escutar esse cuidado de Deus. Eu vejo um cuidado. Deus não desiste da gente, mesmo a gente às vezes não dando a devida importância que Ele deveria ter nas nossas vidas, mas nós estamos aqui, né, para ouvir o que Ele tem para falar. Ainda que eu não dê atenção, que você não dê atenção, que você não pratique aquilo que Ele tem nos ensinado todos os dias, mas Ele insistentemente, pelo grande amor que Ele tem por cada um de nós, aquele amor de tal maneira que a pastorinha sempre fala conosco. Ele está aqui mais uma vez na viração do dia para conversar comigo e com você, para passar aquilo que Ele quer que a gente ouça, que a gente registre, que a gente coloque em prática. Para que você seja uma cópia dele, uma cópia real, não uma falsificada dele aqui andando em terra. Para que você fuja da religiosidade, para que você busque Ele como Ele deve ser buscado, para que Ele tenha de fato primazia na sua vida e na minha vida. E eu espero que você esteja aí com o coração queimando. Hoje aqui eu e a pastorinha, o Pedro, mais cedo, Deus falou algumas coisas conosco e cada vez que a gente senta para conversar um pouquinho dele, a gente vê o quanto a gente é agraciado pelo amor dele, o quanto ele tem a gente em grande conta, mesmo a gente às vezes e muitas vezes não tem nele como primazia. Então eu queria que você ficasse aí só em espírito, mas também com o coração, com a mente voltada para aquilo que ele vai falar com a gente aqui nessa noite. Preste muita atenção, a pastorinha tem uma palavra muito linda, dando continuidade àquilo que Deus tem colocado no coração dela. São palavras que nos remetem a estar mais íntimos dele, não apegados à religiosidade. E eu queria que você ficasse aí com o coração bem aberto, bem cheio de alegria, que os seus ouvidos estejam abertos, que você registre na sua mente isso, que a sua alma possa se abaixar nesse momento para ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para falar nessa viração. Que nós possamos agora entregar esse pequeno momento de culto, porque Ele está dando só continuidade àquilo que nós começamos no dia de hoje, porque todos os dias Deus nos dá uma oportunidade, quando nós abrimos os olhos de manhã, de mais um dia na presença dEle e de viver para Ele, sempre com Ele. Então nós vamos só fechar o dia dando início na nossa semana, e que não seja diferente para mim e para você. Depois que terminar a palavra, que a gente encerrar aqui a nossa reunião, mas que você possa deixar queimar essa palavra aí para fazer somente a vontade que Ele quer que a gente faça. Que nós possamos ser totalmente dependentes dele, que o nosso eu não prevaleça. Então eu queria que você fechasse os seus olhos aí junto comigo. Eu queria que cada um de nós entregássemos mais uma vez as nossas vidas na mão dele, na dependência total dele, entregar a vida da pastorinha, do Pedro, que vai ministrar também aqui daqui a pouquinho uma oração para todos nós, para que a gente possa somente dar continuidade daquilo que a gente começou desde manhã. Então, vamos entregar esse momento de culto na mão dele, onde os filhos de Sião estão aqui reunidos para ouvir um pouquinho daquilo que ele colocou no coração da nossa pastora, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa, de fato, estar sensível à voz dele. Vamos fechar os olhos aqui junto comigo e agradecer a Ele. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela minha família. Obrigado pela vida, por mais um dia de vida. Obrigado por cada filho de Sião que está aqui, reunido agora como uma igreja para te adorar, para te ouvir. Paizinho, que o Senhor encontre corações sensíveis, que a tua palavra possa ser como uma espada, né? Que vai discernir ali como o Senhor fala na tua palavra.
Que nós possamos queimar, nós possamos cada dia mais estar na Tua presença, que cada dia mais o nosso eu se abaixe para que o Teu Espírito Santo viva nas nossas vidas. Paizinho, para que cada dia mais a gente possa viver somente para Ti, sem nenhuma religiosidade, mas entendendo esse amor de tal maneira que já foi pregado tão sabiamente pela nossa pastora. Nós possamos de fato entregar as nossas vidas e viver dependente, somente dependente do Senhor. Que nós possamos, Pai, ser aqui como bandeiras do Teu Evangelho, da Tua verdade, onde quer que nós estivermos, onde quer que o Senhor nos mandar. Pai, toma a vida do Pedro, que o Senhor fale através da boca dele aqui agora também, no momento de oração. Toma a vida da pastorinha, que ela fale aquilo que nós precisamos, aquilo que o Senhor colocou no coração, para que ela falasse aqui conosco, Pai. Use ela como sempre o Senhor usa, que o Teu Espírito Santo, Paizinho, esteja sobre ela aqui, que o Senhor se assente aqui do ladinho dela e que ela possa transmitir o Seu recado para nós. Que a Tua palavra encontre mesmo, Jesus, um lugar especial guardado no nosso coração, que a nossa mente, Pai, não atrapalhe de registrar aquilo que o Senhor tem para entregar nessa tarde. Nesse momento, Pai, como era lá no Éden, quando Adão ia se encontrar com o Senhor, nós estamos aqui, também para encontrar contigo. Usa sim, Pai, o anjo dessa igreja, usa a pastorinha, para que a Tua palavra, Jesus, possa nos transformar, nos constranger, como sempre é feito, nos constranger em amor. Pai, entrega esse momento agora nas Tuas mãos. Paizinho, que seja o Teu Espírito Santo, tenha liberdade entre nós. Alcance cada um dos filhos de Sião, cada família, Pai. Que o Senhor possa ser para eles aquilo que eles necessitam nessa tarde, nessa viração do dia. Nós entregamos também a nossa semana. Que o Senhor esteja com todos. Que nós, amanhã, quando levantarmos, abrirmos os olhos, nós possamos convidar o Senhor para fazer parte também do nosso dia. Paizinho, muito obrigado. Toma a direção desse culto, toma a direção dessa oração, dessa palavra. Que o Senhor continue nos guardando, em nome de Jesus. Que você ainda continue com os olhos fechados. Nós vamos ter um pequeno momento de oração e depois a nossa palavra. Vai agradecendo a Deus por estar aqui nesse momento, por essa oportunidade de ouvir mais um recadinho dele para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Continue com seus olhos fechados. Vamos nesse momento, nesse breve momento que a gente vai ter para adorar Jesus, fazer dele o melhor do nosso dia. Continue com seus olhos fechados. E nesse momento, nessa pequena música, nessa pequena canção, que você possa se conectar, que você possa abrir o seu coração, para que Jesus não só entre no meu coração, mas no seu coração, na sua casa, em todos que estão ao seu lado também. Jesus, que o Senhor possa receber de nós o nosso melhor, Senhor. Muito obrigado. Continue com seus olhos fechados. Continue dizendo, continue falando com Ele. Você pode dizer algo, você tem palavras para poder expressar, palavras para poder dizer para Jesus agora. Continue com seus olhos fechados. Eu ouvi mil histórias de como uns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Muitos procuram
respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso. Antes de eu falar, tu és um bom, bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Sim, tu és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz para nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chama pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom, bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Aleluia, glória a Deus. Que você possa ter expressado para Jesus nesse momento que nós tivemos para adorá-lo, para cantar essa canção para Ele, que você possa ter aproveitado esses poucos minutos. E só você que agora está muito feliz, está com muita vontade de ouvir a palavra que Jesus quer entregar para nós através da vida da pastorinha, vamos recebê-la com muito amor aí nas nossas casas? E aí, pessoal, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Legal. Só um minutinho. Amém. Então, boa noite, que Deus abençoe cada um aí na sua casa, que o seu culto seja o melhor culto que você pode dar na sua vida, pode ser esse o nosso último culto, porque nós não sabemos nada sobre amanhã. Talvez, creio que não, mas talvez, pode ser que nós não nos encontremos novamente. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, hoje é o dia de nós adorarmos ao Senhor, hoje é o dia de nós darmos a Ele o nosso melhor culto, o melhor que nós podemos, o melhor que nós tivermos. Então, que seja assim, que esteja assim o seu coração pronto para fazer dessa maneira. Eu quero lembrar vocês sobre dízimos e ofertas e pedir que vocês busquem continuar, os que já estão fazendo, os que não estão, tentem ficar fiéis ao Senhor Jesus durante a crise, para que quando a crise passar, Ele possa dizer que com você Ele pôde contar. Eu espero que o Espírito Santo convença vocês disso.
em nome de Jesus. Já Jesus não pode deixar de ser fiel porque ele não pode ir contra ele mesmo. E eu quero que todos se sintam muito bem-vindos. Nós realmente não estamos conseguindo fazer a transmissão pelo YouTube, mas eu creio que Jesus sabe de todas as coisas, ele sabe o que é melhor para nós. E é propósito dele que nós estejamos aqui, então, nessa noite, nosso coração está grato, da mesma maneira. Que você se sinta bem-vindo e saiba que este é o momento para aquelas pessoas em que a verdade está posta todos os dias como absoluta, como aquilo que rege e governa a nossa vida. Então vamos continuar falando sobre família, porque esse é o nosso culto de família, e eu quero reler com vocês o verso que tem permeado esses cultos de domingo, que é Malaquias 4:6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, dentro desses cultos tão preciosos que nós estamos participando aqui nos domingos, tem coisas que vale a pena a gente relembrar sempre. E eu hoje quero relembrar novamente que família foi o lugar preparado por ele, para que todos nós viéssemos a essa terra, para que cada ser humano chegasse e encontrasse um lugar, esse lugar geográfico do céu, que é a família, para ser abrigado, para ser acolhido, para ser amparado, para ser amado, para ser preparado para a vida, para formar boas crenças com bons valores, para que pudesse então caminhar e fundar a próxima geração com saúde, porque Deus é um Deus geracional. E Jesus então vem nos dizendo que nós precisávamos entender os papéis distorcidos. Aí ele começou a nos falar sobre a perda dos vínculos familiares, a importância desses vínculos. Semana passada, ele nos deu uma palavra sobre Jefité, que ficou marcada no meu coração, está marcada no meu coração para sempre. Bem como as 7 forjas de José, Jefité vem para ficar ao lado dela no meu coração. E muitos testemunhos sobre a palavra de Jefité, muitos. Pessoas mandaram os áudios, né? Vocês sempre compartilham os áudios depois do culto, das experiências. As pessoas que fazem com coração e recebem tudo com coração não aguentam, tem que passar. E eu ouço esses áudios com muito, muito carinho. E fiquei muito feliz com tudo que Jesus fez aqui na congregação e fora da congregação também, muitos testemunhos. Sou grata a Jesus por essa palavra de domingo passado, mas também sou grata a Ele pelo que Ele já vai falar conosco nessa noite. E aí a gente falou de Jefité, e já faz algumas semanas, mais ou menos um mês quase, que Deus me falou sobre o pai de Jesus, o pai terreno de Jesus, que é José. E aí eu estava até na minha leitura diária, quando eu passei por Mateus novamente, e Jesus falou, olha só, que homem notável, né? Um homem que eu pude dirigir. E aí ficou aquilo no meu coração e Jesus falou, hoje nós vamos falar do meu pai terreno, o José. Então nós vamos falar hoje do pai que Deus, o Pai Celestial, escolheu para ser pai de Jesus na terra. E aí depois disso, possivelmente nós vamos falar de papéis no próximo domingo. Eu sei que nós estamos todos aqui empenhados em colocar nossa casa em ordem. Eu digo casa, essa casa e essa casa, a nossa família que está aí junto conosco, ou que não está, mas que representa tanto para nós. Então nós estamos tentando colocar as devidas coisas nos seus devidos lugares, cada um no seu lugar bem certinho dentro de nós. E eu acredito que muitas famílias estão recebendo da parte de Deus coisas especiais nesses dias. Eu falo isso das famílias que estão ligadas, né? Ligadas realmente agora no momento do culto.
que estão aí com câmera ou sem câmera, mas que estão realmente focadas e ligadas de verdade. Lembrando que quando nós estamos no Zoom, é uma grande oportunidade de nós nos vermos, né? Pense sobre isso. E o valor de tudo que Deus tem nos dado aqui para as famílias que estão ligadas, é um valor imensurável. Tudo que Jesus tem nos entregado aqui como família, nós nunca vamos poder pagar. E eu tenho vivido melhoras e coisas novas dentro da minha própria casa com essas palavras, e é o que eu espero que esteja acontecendo também na sua casa. Em nome de Jesus. Então, depois de tudo que a gente já entendeu sobre família até aqui, e principalmente com Jefité e a paternidade na semana passada, parece que o papel do pai, parece não, é verdade, o papel do pai, ele vai tomando uma proporção maior de importância dentro do nosso coração, dentro desse entendimento verdadeiro sobre família que o Senhor tem nos dado aqui. O pai parece crescer na sua função, mas na verdade ele sempre esteve crescido. Então, nesses dias nós temos percebido tanto que um pai, e essa figura é tão importante na casa de cada um de nós, em nossas famílias. E o valor e a importância de um pai também para a formação da identidade de um filho, para a formação da personalidade deste filho. E quanto mais eu vou aprendendo de Jesus, mais eu me convenço daquilo que ele disse domingo passado. Filhos problemáticos, pais problemáticos. Então, os pais têm tido uma oportunidade muito grande aqui nesses domingos de rever algumas coisas, as suas próprias ausências, para se tornarem ainda melhores do que já são. E enquanto a gente pensava sobre essas questões de paternidade, enquanto eu pensava sobre tudo isso, foi impossível não pensar no pai que o próprio Deus escolheu para cuidar de Jesus, porque Jesus, ele veio como você para essa terra, ele é humano, ele veio humano, em carne. Ele também precisava das afirmações, ele também precisava daquelas 3 coisinhas que a gente aprendeu. Ele precisava da identidade, ele precisava de relacionamentos, capacitação para relacionamentos, e ele precisava de heranças, de legados. Então, Deus jamais deixaria Jesus sem a paternidade. Ah, mas ele já era o filho de Deus. Mas ele também era o filho terreno de José. Jesus precisava de tudo que tem a ver com a humanidade, que você tem aprendido aqui, Jesus precisou. E aí eu te pergunto, como não pensar nesse homem? Esse homem que o próprio Deus escolheu para ser o pai de Jesus. Só que tem um detalhe, Deus escolheu este homem para ser pai, mas ele podia escolher ser pai ou não. Ele podia dizer sim ou não para esse desafio. E de certo, José era um pai que atendia às necessidades básicas que esse papel exigia, que são 3: cuidar de seu filho fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. José devia ser detentor, devia ser um homem com a competência e a capacidade para cuidar do Filho de Deus nos 3 âmbitos que nós sabemos que um ser humano precisa. É claro que esse José não era uma pessoa tão comum assim, no sentido do tanto que ele representava para Deus e do tanto que ele podia ser próximo de Deus, quem sabe um amigo de Deus. Para quem é esse homem que Jesus, que o pai quis que Jesus fosse recebido na casa dele como filho? Nós temos que pensar muito sobre esse José. Mas eu tenho uma coisa importante para salientar para vocês. Para esse pai acatar esse grande desafio, esse pai precisava, no mínimo, ser íntimo de Deus. Esse pai precisava ser alguém que tivesse apto para ouvir a voz de Deus.
Esse pai precisava entender que o desafio era grande demais, mas precisaria confiar em Deus que estava propondo aquilo para ele. E eu, para falar a verdade, não posso nem dizer. Eu imagino o que José sentiu. E nenhum homem que está nessa sala também poderia dizer, eu imagino, porque nenhum homem terreno viveu a experiência que José viveu. Aí você pode dizer assim, não, mas quando eu escolho adotar um filho, é parecido com a experiência de José. Não é. Não é porque quando nós adotamos um filho, nós desejamos fazer aquilo. Era um sonho talvez que a gente tinha e que não demandava uma renúncia como a de José. Não. Embora José pudesse escolher, ele disse sim. E ele fez com que Jesus crescesse da forma que ele precisava crescer. Jesus nunca se sentiu rejeitado. Ah, mas é porque ele era o Filho de Deus. Não. Como humano, Jesus precisou de um pai. Não adianta a gente querer espiritualizar tudo. Jesus veio em carne. E em carne ele precisou de um pai. E o nome desse pai é José. E nós vamos falar dele por quê, pastora? Nós vamos falar dele para que os pais que estão me ouvindo nessa noite, eu digo aos homens, aos pais, que se animem, que se alegrem em seu papel, ainda mais do que vocês já se alegram, com esse entendimento que nós vamos receber hoje. E com esse entendimento, passem a exercer melhor ainda a sua função com amor, com responsabilidade, agora cientes de tantas coisas importantes e também depois de já ter tido oportunidade de observar as suas próprias ausências nesses últimos cultos, não é? As nossas próprias ausências sobre paternidade. E sabendo também, pais que estão me ouvindo, que esses filhos que estão aí ao seu redor ou que não estão, todos eles, a maioria foi gerado por você. É semente da sua semente. Eu digo quase todos, porque se há um filho que não foi gerado, pelo menos foi gerado no seu coração. É tudo tão diferente do que José viveu. Vamos lá, então. Eu quero começar lembrando vocês que Jesus, o filho do José Carpinteiro, ele se alegrou muito quando nós começamos a falar do pai dele. Eu até me emociono porque foi como quando foi o Dia das Mães, que ele falou da Maria. Parecia, assim, alegre por aquilo estar acontecendo e contando aquelas coisinhas que a gente falou da Maria. E com José não foi diferente. E ele disse para mim, o meu pai, José, foi um homem notável. Eu fiquei pensando, não me parece que José é um homem tão notável, né? Porque a palavra, ela dá poucos detalhes sobre a vida de José. Ele era conhecido como José de Nazaré, ou José o carpinteiro. José certamente era um homem de Deus. E aí, quando eu falei com Jesus, mas seu pai, temos tão poucas informações sobre seu pai, ele disse, mas precisava de mais informações? Já não basta o que ele fez? Será que não está precisando parar para ver os detalhes? E foi o que eu fiz junto com Jesus. Mas de certo, gente, José tinha sonhos. José tinha planos sobre família. José tinha escolhido Maria. José, ele amava Maria. Maria era a mulher que ele escolheu para ser a sua esposa, com quem ele queria gerar muitos filhos. Certo, José fazia planos de casamento, porque a Bíblia diz que Maria já estava desposada dele naqueles dias. Mas tudo mudou de repente nos planos de José. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus. É um texto que vale a pena nós acompanharmos juntos. Mateus 1. Glória a Deus. Abra sua Bíblia com todo carinho agora. Sabendo que você vai ouvir a história do pai de Jesus, o pai terreno, o pai José.
Mateus 1, verso 18. Se tiver com a caneta aí, eu queria que você marcasse algumas coisas nessa palavra. Ora, 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ou seja, antes de terem relações sexuais, porque não eram casados, não ia ter mesmo, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, marca isso, como era justo, José era um homem justo, e não queria infamar, meu Deus, ô gente, só até aqui eu já fico pensando, como nós precisamos ser como José, né? Não queria infamar, então ele intentou deixá-la secretamente para preservá-la. 20. E projetando ou pensando ele isto, Deus veio ter um encontro com José. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, olha mais uma informação aí, filho de Davi. José, filho de Davi, não temas receber a Maria por sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí você fala, ai, que lindo, mas pense que José é humano, meu irmão, minha irmã. José era um homem de Deus como você e eu, homem e mulher de Deus, como nós somos de Deus, mas carne e sangue. José teve que ouvir isso aqui do anjo, dizendo, olha, a sua esposa que está grávida não é de outro, não. Ela está gerando do Espírito Santo. Se José não fosse um homem de Deus, não haveria espaço para esse sonho. Não haveria espaço para Deus falar com ele dessa maneira. E ela dará à luz a um filho. E esse se chamarás, é muito diferente, ó. E chamarás, está falando José, e você vai colocar o nome dele, Jesus. Pessoal, vou pedir um favor para vocês. Hoje eu estou deixando a minha tela para ver vocês também, que às vezes eu ponho a minha fixada aqui. Eu queria que vocês não andassem, porque mexe a imagem aqui e é muito chato. Então, nós estamos no momento do culto e é o momento de você ficar quietinho, como se você estivesse na igreja. Então, fica quietinho, quietinha. Para de abrir e fechar a câmera. É câmera apontando para o teto, é câmera apontando para o chão. Vamos aquietar para receber a palavra. Obrigada. Então, e você chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pessoal, tem mais uma coisa que eu queria falar com vocês aqui sobre a tela. Como eu disse, eu sugiro que todos estivessem com a tela aberta, porque nós estamos no Zoom para nós nos vermos. Mas tudo bem, respeito sua decisão. Mas você que está com a câmera aberta, eu queria te fazer uma indagação. Se você estivesse no culto, mas eu não estou no culto, eu estou na minha casa. Ok, mas você acha legal assistir o culto de qualquer maneira, em qualquer lugar? Pense assim, se o lugar que você se posiciona é um lugar bom para você assistir o culto e principalmente para que os seus irmãos te vejam, tá bom? Pense sobre isso também. Voltando 21. E dará à luz a um filho e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso tudo em sonho. E tudo isso aconteceu, José, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mas eu quero que você observe que para José,
o anjo disse que Jesus tinha que se chamar Jesus. Para Maria, ele disse outra coisa. Ele disse o Emanuel. E José, 24, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. E recebeu a sua mulher. José era um homem muito obediente. José não falou, eu vou pensar, anjo, se eu vou encarar isso ou não. José simplesmente obedeceu. É por isso que Deus me disse, eu quero que fale do pai que eu escolhi, porque este foi um homem que eu dirigi com as minhas próprias mãos. Este foi um homem notável, digno de ser analisado, percebido. Por tão poucas palavras dele, não temos nenhuma palavra de José na Bíblia. Mas nós temos muitas atitudes que falam mais do que palavras sobre este homem. E ele fez e recebeu ela por sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz ao seu filho, o primogênito. Então, Jesus é o primogênito de muitos irmãos do Pai Celestial, porque a Bíblia diz que ele veio unigênito, mas ele sobe primogênito. Mas também ele é aqui o primogênito do José. Isso significa que José vai ter outros filhos, não é? Jesus tem outros irmãos depois. E ele pôs o nome dele de Jesus. A Bíblia não tem muitas informações sobre esse homem. Não existe uma fala sequer de José na Bíblia. Um homem que já deixa uma lição para muitos homens. Um homem que fala pouco, mas que faz. E faz exatamente o que Deus quer que ele faça. Porque homens que falam pouco e fazem muito, tem muito por aí. Mas fazem o que querem. José não. José é um homem que falou pouco e fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. É diferente. É muito diferente. Não há uma fala desse homem. A Bíblia diz que José não teve relações com Maria antes do nascimento de Jesus. A gente sabe que José não é o pai biológico de Jesus. José, sabemos pelo texto que ele pretendia deixar Maria quando soube da gravidez. Ele desistiu depois de anular esse casamento por causa do sonho que Deus deu. José pôs sim o nome nesse menino de Yeshua Hamashia, como lhe foi ordenado, como o anjo havia lhe dito. José, nós já sabemos, pertencia à linhagem de Davi, como Jesus. José teve outros filhos além de Jesus. E a última citação da Bíblia sobre este homem foi quando Jesus tinha 12 anos e que eles se perderam de Jesus no templo. É possível que, e é verdade que sim, que quando Jesus foi crucificado, José já havia morrido, embora a Bíblia também não relate muitos detalhes sobre a morte de José. Mas há algo que me chama muita atenção. Não existe nenhuma fala deste homem na Bíblia. E aí Jesus falou comigo, ele precisava falar com o ouvido desses, com a obediência dessas. Nós já temos muitas informações sobre ele sem que ele tenha aberto a sua própria boca. E mesmo com poucos detalhes, o que pode, para muitos, denotar uma pequena relevância para este homem, é exatamente o contrário. José foi um homem relevante e notável. E quem falou essas duas palavras para mim foi Jesus. O meu pai José era relevante e notável. Apesar de não ter sido o pai biológico, foi este o pai que Deus escolheu, que o Pai Celestial, que entende de tudo que eu te falei semana passada, escolheu. E quando este pai quis fugir silenciosamente, porque José era um homem muito elegante, Deus se encontra com ele no sonho e ele muda de ideia. Nós vimos em Mateus 1 isso, que acabamos de ler, e tem muitas coisas também em Mateus 2, alguns detalhes do que eu já falei. Mas Jesus falou para mim que o verso que ele escolheu para hoje
é Mateus 1,19, que diz, você já leu, vou só repetir. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, discretamente. Criar um filho não é fácil. Todos nós que somos pais podemos dizer isso. Não é fácil criar um filho. Agora eu quero que você imagine a responsa que deve ser criar Jesus, hein? Sabendo quem ele ia ser, porque o anjo disse ao pai, porque é ao pai que ele disse, não foi à mãe. Para Maria, o anjo não disse isso para Maria, ele disse para o pai, porque é o pai que precisava afirmar a identidade, dizer para o filho de quem ele era, ou de quem ele nasceu para ser. Era o pai José que ia ter que falar com Jesus. Filho, você é muito especial. E quando Jesus não tinha mais o pai físico, o pai celestial continuou afirmando a identidade dele, dizendo, tu és o meu filho amado, que me dá muita alegria, mas antes disso, foi a voz de José que Jesus ouviu. Que responsa criar essa criança. E eu fiquei pensando, Jesus, o que esse homem, o que esse José tinha para ser ele o escolhido? É tão grande quanto Maria, para ser ele o escolhido, para colocar os limites, para ensinar tudo para você. Aí Jesus me disse o que Deus me disse lá na cozinha da minha mãe, quando me deu essa mensagem. Ele disse, ele era um homem completamente dirigido pelo meu pai. Tudo ele fazia que meu pai mandava. Um homem, José, guarda essa frase, um homem a quem Deus pôde pôr limites. Guarde de novo, vou dizer de novo. José, um homem a quem Deus pôde pôr limites. Avisado em sonhos, sempre em sonhos. Olha só, José só soube das coisas de forma metafísica. Não apareceu ninguém de carne e sangue para falar com ele. Não veio um profeta falar com José. Ele acreditou naquilo. Olha que relacionamento José devia ter com ele, hein? Ele acreditou naquilo que ele estava ouvindo. Ele ouviu as expectativas do próprio pai sobre o menino. E Deus deu informações de identidade para o pai. Em Mateus 2 eu vejo José, depois tendo que sair para o Egito. Aí depois eu vejo José tendo que voltar para Jerusalém, mas não pode voltar para a cidade dele, tem que ir para Nazaré. José, o tempo inteiro sendo comandado por causa desse menino que vai ser filho dele agora, esse menino que é Yeshua. Deus não fala sobre Maria e a identidade, mas fala de José e a identidade de Jesus. Maria só perguntou como se dará isso, porque eu sou virgem. E essa foi também a resposta que Deus deu para ela. José, totalmente governado por Deus. Para gerar Jesus, foi necessário uma entrega total também do papai. Não só da mamãe. Ele também se entregou junto. Era ele que teria a incumbência de fazer Jesus chegar lá. Lá onde? Onde Deus falou que ele seria e estaria, que ele salvaria o povo do pecado. José era um judeu, ele sabia que ele seria o pai do Messias. Era José que precisava fornecer vínculos familiares para Jesus. Vínculos que dessem a Jesus identidade. E aí eu te pergunto, Jesus tinha identidade ou não tinha? Tinha ou não tinha, gente? Tinha. Jesus tinha capacidade de relacionamento? Tinha ou não tinha, gente? Tinha. Jesus teve legado desse pai terreno, gente? Tinha ou não tinha? Teve ou não teve? Teve. Qual foi o legado? Muitos. Só que o que a gente sabe é que ele também aprendeu o ofício do pai. Mas ele diz que tinha muitos outros legados do seu pai José. Ele me disse. E aí ele falou tantas coisinhas dele e José. E eu falei, nossa, Jesus, quantas coisinhas, hein? De você e o seu pai. Aí ele me lembrou de quando José foi levá-lo ao templo. E ali aconteceu aquela evidência de que aquele menino era exatamente aquilo que o anjo havia dito no sonho.
E José, o pai que deu a mamadeira para Jesus. José, o pai que trocou a fralda dele, que limpou o cocô, que limpou o vômito. Jesus teve um pai, José, que o ajudou a trocar os primeiros passos, que segurou na mãozinha dele, para que ele pudesse sentir confiança de caminhar. José é o pai que ensinou Jesus a falar, o pai que ensinou Jesus a caminhar, o pai que brincava, porque Jesus me disse que José brincava com ele. Que brincava com ele das suas brincadeiras prediletas que ele já gostava de brincar lá no mundo habitável. E que ele também brincou na carpintaria com a José por várias vezes. Que ele se divertia muito. O José que buscava Jesus na escola, se você se lembra como é ser buscado na escola, você vai saber a importância e a alegria que você ficava quando seu pai ia te buscar na escola. Né? Ou sua mãe ou seu pai, mas seu pai veio te buscar na escola. Ah, hoje meu pai vai me buscar de carro. E José foi o homem que buscou Jesus na escola. E aí Jesus falou para mim que eles conversavam muito. E que José contava para ele do que ele seria. Aí ele falou para mim, mas eu já sabia. Mas José me contou tudo o que eu seria. Foi José que Jesus chamou de papai. Foi José que Jesus podia falar assim, eu vou chamar o meu pai para você, quando ele era pequeno. Era esse José terreno que Jesus podia chamar de papai. E Jesus me disse que José era um homem muito manso e muito humilde. Eu pensei, deve mesmo ser, pela atitude que ele teve, só pode ser de um homem manso mesmo. E que ele e o José também ouvia muito o que o próprio Jesus falava para ele, mesmo ainda criança. E eu fiquei pensando, deve ser porque ele já sabia que Jesus era aquele que até ele aguardava e que chama ele de pai. Aí Jesus fala que ele falava coisas, mas que ele também falava coisas com José e que José ouvia também. E Jesus me disse que como qualquer pai faz com o filho, foi exatamente o que José também fez com ele. Jesus me disse com muita satisfação. Não posso falar orgulho porque não é uma palavra que entra no vocabulário de Jesus. Mas ele me disse assim, como uma criança se orgulha do pai, sabe? Ele disse, olha, o meu pai, José, o carpinteiro, ele era um homem muito especial. E eu o amei muito. Senti muita falta dele também quando ele partiu. Mas eu assumi e tomei posição diante da minha família como ele havia me ensinado até quando eu tive que cumprir o meu ministério. E Jesus me disse, meu pai era um homem tão notável que você nem está se dando conta de que existe uma música no seu país que foi feita sobre o meu pai José. E ele ainda disse mais, o seu pai José, porque o meu pai chamava José Martins, o seu pai José cantava a música do meu pai José. Aí eu falei, Jesus, que música é essa? E aí Jesus me disse, tem gente que já pensou sobre o meu pai, como você está pensando nesse momento. Tem gente que nem me conhece e já pensou sobre o meu pai. E o meu pai José foi alguém, ele disse para mim, que como qualquer um de vocês, podia ter feito do jeito dele. Podia ter dado vazão aos sonhos que ele tinha. Podia ter dito não para mim como filho. Ele podia, mas ele não fez. Ele optou por desistir dos seus próprios planos. E me ter, e me amar, ele disse. E eu quero compartilhar com vocês a canção que Jesus me lembrou do pai dele, com autorização total dele, porque eu, por mim mesma, não compartilharia essa canção. Então, preste atenção, Jesus disse para mim, aquela canção fala muito do meu pai. O meu pai, como qualquer um de vocês, podia
mas escolheu não fazer. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês vejam essa canção e ouçam. Preste muita atenção na letra dessa canção, porque Jesus diz que fala muito do pai dele. Vocês estão vendo a minha tela? Faz um joia para mim aí, Luciene. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, entre todas a mais bela, de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia. E nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder. Oh Maria, meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que este tão pobre filho um dia andou com estranhas ideias e fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Amém, gente? José, você podia, mas você não fez. José só queria ter uma família normal. José tinha os sonhos dele, mas ele optou por realizar o sonho de Deus. E é tão lindo quando a canção fala, né? Que o seu filho depois andou, nota-se que a pessoa que escreveu a letra não tinha conhecimento mesmo de Jesus. O seu filho andou com umas ideias estranhas, ideias de morrer na cruz, que fizeram Maria chorar tanto. E Jesus me lembrou que quando Maria chorou, José já estava com o pai dele, o Pai Celestial. E que realmente Maria chorou muito, Jesus disse, chorou de verdade, como fala nessa canção, porque ela sabia de tudo desde o início, né? Maria é uma mãe excepcional. Um homem que podia, como você e eu podemos, mas não fez o que queria, preferiu viver os sonhos de Deus para ele, e Jesus era esse sonho.
E quando Maria chorava, José já estava com o Pai Celestial. E já partindo para o nosso encerramento, é aqui que Jesus quer nos falar. Qual o tamanho da sua capacidade para ser como José? Até que ponto você aceitaria os sonhos de Deus? Será que quando os sonhos de Deus cruzam com seus projetos, você prefere os seus? Será que quando os sonhos de Deus, que um dos sonhos de Deus é família, pai que está me ouvindo, nós deixamos a nossa família queimar? Ou nós assumimos o sonho de Deus? E essa pergunta não é só para os homens hoje, não. Essa pergunta é para todos os que estão nessa sala. Até que ponto você é um José? Até que ponto você pode ser notável como esse homem? Um homem que podia, mas não fez. E Jesus disse, vocês têm a mesma condição. Eu encerro lembrando você de como José tratava sua família. José, o paizinho de Jesus. Pai de coração dele. Apesar de não ser seu filho de sangue, ele teve a responsabilidade de cuidar até a sua fase adulta. Coube a José obedecer à voz de Deus e tomar muitas decisões em cima dessa voz. A Bíblia não descreve a relação entre Jesus e ele, mas Jesus nos deu hoje informações sobre essa relação. Jesus falou, eu falo para você. E todos os anos a Bíblia diz que José com certeza levava a sua família também, porque ele era um judeu, para as festividades. Inclusive no episódio em que ele perde Jesus é uma festividade. E a Bíblia diz que José e Maria ficaram à procura de Jesus. E quando eu estava lendo esse texto, em Lucas 2, 45, Maria relata a aflição de José por ter perdido o propósito, por ter perdido o sonho. José, o marido, o esposo da Maria. Ah, gente, apesar de nós não termos muitos detalhes sobre a relação entre eles, o que nós sabemos já basta, é suficiente. Sabemos quem é José para Maria por causa dos seus atos. Quando José soube da gravidez de Maria, ao invés de expô-la, ao invés de julgá-la, não. Ele procurou anular o casamento secretamente, a fim de preservar essa mulher. Porque um divórcio público tornaria o caso um escândalo e iria colocar Maria, que estava grávida, em uma situação muito vulnerável diante daquela sociedade. Pensa que homem era José. Por muito menos os maridos saem difamando suas esposas. Por muito menos homens saem difamando as mulheres que eles mesmos escolheram. No momento em que José recebe a revelação do anjo, ele muda de ideia, porque ele não faz o que dá na telha dele. Ele não é um homem que faz o que dá na telha. Ele é um homem que faz o que Jesus manda ele fazer. Por isso Jesus diz, meu pai é notável. Ele fez e assumiu a responsabilidade ali junto com Maria. Podemos perceber por quem Jesus se tornou, que José era líder na casa dele e era um homem obediente. Sempre tomou decisões que preservavam as famílias e não que queimavam a sua família. Foge para o Egito para preservar, volta para Jerusalém para preservar. Tem um menino fora do hospital para preservar. Esse é José, o marido da Maria, o tempo todo com ela, nesse momento tão especial. E José, o homem que trabalhava, o profissional, o carpinteiro. E sabe o que Jesus falou para mim? Eu nem sei se tem alguém que fez música de Jesus que tratava ele como carpinteiro. Acho que só aquele menino lindo que fez, não é? E Jesus falou para mim que o pai dele era um carpinteiro e que eu nem sei o tanto que carpinteiro era chique naquele tempo. Na antiguidade, eu pesquisei, e na antiguidade, esse termo carpinteiro tinha um sentido mais amplo, porque naquele tempo, gente, não existia profissões como engenheiro, arquiteto, designer, nada disso. Então, por vezes,
a maioria das construções daquele tempo eram feitas com estruturas de madeira e eram feitas pelos tais carpinteiros. E no Velho Testamento tem duas obras desse tipo muito lindas. Então José poderia estar de qualquer um dos lados dessa carpintaria. Ou a carpintaria que você imagina, ou quem sabe essa carpintaria que envolvia grandes construções. Eu não sei. Mas era comum que o pai passasse o ofício para o filho. E Jesus recebeu isso do pai dele. Então ele diz que quando fala que o carpinteiro está batendo na porta, que ele se sente muito feliz quando ele é chamado de carpinteiro, porque ele lembra de tudo que o pai, José, ensinou para ele. Se Jesus não esquece de nós, gente, e esquecer desse homem? Claro que não. E José trabalhava com dignidade para sustentar a sua casa. José agora, o filho de, o neto de, o bisneto de, José e a sua genealogia da linhagem de Davi. Um homem maravilhoso. Um homem de geração em geração preservado por Deus. E José é o homem que morre. Sabemos muito pouco sobre a morte de José. Não se sabe exatamente quando ele faleceu, mas a última citação de Jesus tinha apenas 12 anos. E por Jesus entregar Maria para João, nós podemos saber que ela já não tinha mais marido. José deixou um legado muito grande como pai. E essa pergunta, se eu não dissesse a resposta, você já saberia responder. José deixou um legado como pai? Sim ou não, gente? Claro que deixou, né? Ele deixou um legado como pai e o legado que ele deixa é o seguinte: só pode ser um bom pai quem é governado pelo pai. Esse é o legado que Jesus disse que o pai deixou para ele. Eu só posso ser um bom pai porque o seu pai celestial é o meu pai também, Jesus. Então, um pai, para ser bom, só sendo controlado, completamente controlado por Jesus. E esse é o pai que vai ser bom, como Deus é bom pai. E hoje é uma noite dos pais clamarem pelo Pai Celestial. Hoje é a noite dos pais que desejarem se derramar na presença de Jesus. Serão 2 momentos para nós falarmos com Jesus. O primeiro é tão particular dos pais, dos homens. Se você é pai, querido, se você vai ser pai ainda, esse é o momento de você se dobrar diante do Senhor e dizer: Jesus, quero ser como seu pai José. Eu quero ser um bom pai também. Eu quero que você governe a minha mente. Não quero mais fazer o que dá na minha telha. Telha é mente, né? Não quero fazer mais o que dá na minha telha. Eu quero fazer o que dá na sua telha. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero corresponder às suas expectativas de pai. Eu quero ser e dar aos meus filhos as 3 coisas que o seu pai te deu. Identidade, condições de ter bom relacionamento, e herança, e legado, e herança boa. Eu quero ser como José. Diga para ele nessa noite, pai que está me ouvindo. Curva a sua cabeça com humildade agora. José era um homem humilde, manso, que não quer dizer que ele não era homem. Ele foi tão homem que talvez ele tomou uma decisão que muitos homens não tomariam. Por muito menos os homens deixam suas esposas. José, um homem muito notável. Move sua cabeça, peça perdão a Jesus por não ter sido governado como pai até hoje por ele. E diga que você quer entregar a sua mente, seu coração e tudo mais que há em ti nas mãos dele. Que você quer se entregar nesse momento, se rasgar na presença dele e que ele possa te tomar aí agora, pai, homem que está me ouvindo, e que ele possa
convencer o seu coração, encher vocês de desejo de serem pais notáveis como o pai de Yeshua, como o pai José. Eu sei que essa mensagem traz para todos nós significado, mas agora Jesus quer falar com os pais e nós vamos fechar os nossos olhos, nós mulheres e o restante, e que esses pais possam ter um momento muito especial com Jesus. Ele disse que está disposto. Amor que não se mede. Eu quero me rasgar em tua presença. Ó Deus, vem me abraçar com teus braços de amor, com teus braços de amor. E toda poesia que eu pudesse escrever, e todos os acordes que eu pudesse fazer, e nada eu seria suficiente só pra te dizer que eu te amo, que eu te amo. Esconderijo, se estou contigo, estou seguro. Eu não vim aqui pra te pedir. Eu só vim te adorar. Eu só vim te adorar. Esconderijo, te estou contigo, estou seguro. Eu não vim aqui pra te pedir. Eu só vim te adorar. Eu só vim te adorar. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Jesus. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Jesus. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Jesus. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Jesus. E nós sabemos, Jesus, que é adoração. Sim, o Senhor diz. Quando nós começamos a te procurar por aquilo que você é e não por aquilo que o Senhor pode nos conceder como graça, nós te procuraremos só por aquilo que você é. Eu te amo tanto, Jesus. Fica conosco. Fica conosco, porque você é a nossa fortaleza, nosso refúgio. Se estamos contigo, estamos seguros. Eu não vim aqui, Deus, para te pedir nada. Eu só vim aqui para estar com você. Como um filho que procura o seu pai porque o ama, chega perto dele e fala: ei, papai. E o papai fala: oi, filho. É isso que Jesus Ei, quer papai, dos eu pais. vim aqui te ver. E ele fala: ô, filhão, o que você quer? E aí o filho que ama o pai diz: eu não quero nada, papai. Eu só Ouçam quero a te voz amar. dele. Me dá um abraço aqui. Ouçam a voz dele para que possam cumprir a função de Nós viemos vocês. aqui só para Ele te precisa amar. ser a fortaleza de vocês. Ele precisa ser esse abraço de vocês. Fortaleza. Fale para ele. Tu és a minha fortaleza. Meu esconderijo. Se estou contigo, estou seguro. Eu não
pedir. Eu só vim te adorar. Eu só vim te adorar. Fortaleza, esconderijo, se estou contigo, estou seguro. Eu não vim aqui pra te pedir. Eu só vim te adorar. Eu só vim te adorar. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Jesus. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Jesus. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Jesus. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Só me abraça e me ama, amor. Jesus. E aplauda esse Deus maravilhoso, que é apaixonado por nós e que deu a sua vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, que o Senhor contemple os corações dos pais que se dobraram na tua presença. O Senhor diz que Ele não olha a aparência, mas Ele está olhando o coração de cada homem nessa noite. E agora é o momento da palavra de hoje para todos nós. O Filho de Deus, Jesus, o filho do carpinteiro, que também aprendeu a ser carpinteiro, pergunta para todos nós: onde estão os Josés? Onde estão os Josés nessa geração, agora como ser humano, homens e mulheres como José? Onde estão aqueles e aquelas que podiam simplesmente fazer o que desejavam, mas que escolhem, que preferem viver os meus sonhos, que preferem dar vida a mim na sua vida, que preferem que eu esteja em destaque, não eles. Jesus pergunta: onde estão estes e estas nessa noite? E ele disse que queria uma canção tão especial para hoje. Ele disse que ele, insistentemente, tem batido a porta de muitos. E quando aquela canção fala que o carpinteiro está batendo a porta, ele humildemente está batendo a porta sempre. Se você demorar a abrir, talvez você não tenha chance de abrir de novo. Onde estão os Josés dessa noite que querem dizer para ele: Jesus, eu também posso fazer o que eu quiser, mas eu não quero. Eu quero viver os seus sonhos para mim. Ainda que me custe muito como custou para José, eu também quero agradar o seu coração. Então você vai dizer essa resposta para ele agora, mas é necessário que você se derrame na presença dele. É necessário que você se entregue completamente, sem pressa. Que você saiba que quem bate novamente a sua porta com essa mensagem hoje é o filho de José. Tão simples, o carpinteiro que é o peso de Jesus, tão grande, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, carpinteiro, e o filho do carpinteiro, com muita honra, é ele que está batendo aí. Esconda-me em ti.
Aproveite esse momento na presença dele. Feche seus Nas olhos. asas do teu lindo amor. Jesus há de visitar cada casa agora. Cada casa pessoal e cada casa. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Somos apaixonados por um carpinteiro, Jesus. Sim. Sim, Jesus disse sim. Eu gosto dessa música. Eu gosto dessa canção. Essa canção diz sobre mim também. Me apaixonei por um homem. Filho do homem. Mãos calejadas de trabalho. Boca seca do deserto. Esconda-me em ti, Jesus. Quero conhecer a paixão de Cristo, tendo em mim o mesmo sentimento que houve no meu herói. Pois Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Se pregou nela e deu um trono para o homem. Meu Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Se pregou nela e deu um trono para o homem. Jesus de Nazaré, o carpinteiro, aquele que ninguém ouviu, aquele que ninguém viu beleza. Como um homem que se vira o rosto, foi rejeitado, mas foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu penoso trabalho. Verá o fruto do seu penoso trabalho. Por favor, se alegre em mim. Como você se alegrou em José. Eu quero conhecer a paixão de Cristo, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor, nas asas do teu amor, Jesus. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor, nas asas do teu lindo amor. Meu Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Se pregou nela e deu um trono para o homem. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Mais uma vez ele está a bater nessa noite. Como ele é insistente. E esse é o som. Você pode ouvir? A palavra bateu o tempo inteiro na sua porta hoje. Mais uma vez. Com tanta humildade, Jesus nos fala. E esse é o som.
ficar, pode entrar. Pode ficar, pode entrar. Eu habito em ti e você habita em mim. Eu habito em ti e você habita em mim. Não tem final pro nosso romance. Eu habito em ti e você habita em mim. Não tem final pra essa comunhão. Não tem final pra esse lugar secreto. É necessário querer e ser. É necessário escolher como José escolheu. Se eu sou o carpinteiro batendo a porta, Que alguém abra. carpinteiro abrindo a porta. Esse é o som, o carpinteiro abrindo a porta, o carpinteiro abrindo a porta. Esse é o som, o carpinteiro abrindo a porta, o carpinteiro abrindo a porta. Receba ele na sua casa. Aqui em casa nós não sabemos fazer nada sem você. Por isso um dia o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer, e essa é uma grande verdade. Quanto tempo perdido, Jesus, achando que nós sabemos Oi, alguma Jesus. coisa. Queremos dizer bem-vindo. Que bom te ver aqui. Oi, Jesus. Oi, Jesus. O que você quer fazer agora? Oi, Jesus. Se eu te pedir, você me beija. Oi, Jesus. Sabe, eu já creio, mas eu quero tocar. Sabe, eu já creio, mas eu quero tocar. Rei meu e Deus meu, Rei meu e Deus meu, Rei meu e Deus meu. Sabe, eu já creio, mas eu quero tocar. Sabe, eu já creio, mas eu quero tocar. Rei meu e Deus meu. Oi, Jesus, mas eu quero tocar. Sabe, eu já creio, mas eu quero. Rei meu e Deus meu. Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Se pregou nela e deu um trono para o homem. Vimos o que vimos e que apalpamos. O que vimos, o que ouvimos e que apalpamos. O que vimos, o que ouvimos e que apalpamos, com respeito ao verbo da vida. O que vimos, o que ouvimos e o que apalpamos. O que vimos, o que ouvimos e que apalpamos. O que vimos, o que ouvimos e que apalpamos, com respeito ao verbo da vida.
E o que mais nós ouvimos quando nós estamos congregados lá na congregação? Quando nós estamos sendo ministrados ali pelos ministros de louvor, qual é a frase que a gente mais escuta? E quando a música acaba, a adoração continua. Não é isso que a Lu sempre fala para nós? E no Zoom não é diferente não, meu amado. Aqui nós só estamos numa plataforma, mas você é quem você é com Jesus aí. Você demonstra quem você é aqui também. Quando a canção acaba, o que sai da sua boca para ele? Quais são as suas palavras para o carpinteiro essa noite? Para o filho de José? E eu vejo Jesus nesses dias querendo mencionar pessoas que foram pouco notadas, demonstrando a importância que ele dá à humildade, à simplicidade, aos bons ouvidos, e o quanto ele abomina o contrário disso tudo. E o quanto ele abomina o contrário disso tudo. E hoje o Senhor disse tantas coisas, como disse também que estava olhando cada coração. E que fachada para ele não adianta mais. Não. Fachada não adianta mais. Senhor, nos faltam palavras para te agradecer. Me faltam palavras para te agradecer no dia de hoje. Ah, Senhor, obrigado pelos muitos momentos que nós temos juntos fora dessa plataforma. Obrigada pelos muitos momentos, Pai, que o Senhor me fala tantas coisas. Que o Senhor me fala das renúncias. Eu amo quando o Senhor fala isso. E digo, eis-me aqui de novo nessa noite. Eu quero aprender a ouvir a sua voz como o Senhor deseja falar. Porque você, Jesus, você já sabe. Toda a minha segurança está em ti. O Senhor já sabe que eu não sei fazer mais nada sem você. Jesus, como você é lindo. Como o Senhor usa coisas tão pequenas para falar de coisas tão grandes e tão significativas para você. Obrigado, Jesus, por ter aberto o seu coração para nos contar sobre você e o seu pai José nessa noite. Obrigada. Obrigada porque nós podemos ver o que um José pode fazer e o que um que não é José poderia atrapalhar. Que bom que José aceitou e nós também dizemos sim para você nessa noite. Nós também dizemos sim para tudo que o Senhor nos propôs, porque afinal, do que nos adianta, entre aspas, ganhar a nossa própria vida, sendo que nós, na verdade, estamos perdendo por não estar contigo. Jesus, tudo que nós queremos é você. Tudo que nós sabemos é você. E tudo que nós desejamos é você. E que você a cada dia mais se apresente a nós, como você achar que deve. Da maneira que o Senhor quiser nos falar, nós estamos prontos para te ouvir. O nosso coração está aberto. Sim, Jesus está aberto. Muitas vezes Jesus quer se apresentar como tão diferente daquilo que nós sabíamos dele. Tem tanto a se saber de você, Jesus, tanto. E nós queremos muito saber tudo que o Senhor quiser nos contar. Nosso coração é esse. Esse é o coração que é transferido para a congregação Filhos de Sião também através das nossas vidas como pastores. Nós, congregação Filhos de Sião, dizemos sim. Sim para o Jesus do jeito que ele quiser se mostrar para nós. Tão próximo. Tão pessoa, tão perto. Obrigada, Jesus, por nos considerar dessa maneira. Gratidão imensa no nosso coração por esse tempo aqui na tua presença.
e que a quarentena esteja, meu irmão, minha irmã, te aproximando ainda mais de Jesus e não te afastando dele. Que você tenha vindo para este culto hoje com o coração aqui. Que você tenha vindo para este culto hoje com desejo de estar aqui nesse culto. De agradar o coração dele e não para marcar presença. E ele disse, eu sei o que é fachada e sei o que é verdade. Obrigada, Jesus, por tudo nessa noite. Deus tem presenteado muitos de nós nesse período em casa. Todos que desejam têm recebido muito dele. Coisas novas, experiências em família maravilhosas. Nós só podemos agradecer, Jesus. Mas, infelizmente, também outras pessoas não estão aproveitando nada disso. Mas são escolhas. Meu bom José, você podia, mas você não quis. Troque José por Juliana, pelo seu próprio nome. Juliana, você podia, mas você não quis. Você preferiu a mim. Que esse culto fique gravado e guardado no seu coração. Que essa palavra não saia daí. Que ela seja elaborada com calma dentro de cada um de nós.